Então, essa lei começa a ter vigência a partir da publicação e tem uma novidade. Vai continuar em vigor durante 2 anos a 8666, a 10520 e o RDC. Todas as leis vão continuar existindo em conjunto. E, mais ainda, do jeito que está no texto da lei, o órgão, a entidade, né, essa lei está valendo para administração direta, autárquica e fundacional, esses órgãos vão poder escolher por qual lei eles vão licitar. Eu acho bem razoável essa transição de 2 anos. Por quê? Porque existem muitas licitações que já vêm sendo estudadas, tem estudo preliminar, já estão fazendo o projeto básico com foco na 8666. Então não teria sentido, de repente, entrar uma lei nova e dizer, não está valendo nada para trás, vocês comecem a observar todas as novas licitações com base nessa lei 8667. Então eu achei que ficou bem estruturado, ficou bem arrumado, o legislador deu essa oportunidade da gente poder trabalhar com qualquer uma dessas leis e com isso uma maior velocidade para que a lei nova não atrapalhe a lei antiga. Tudo bem? Então, primeira pergunta, qual lei eu posso utilizar? Resposta, a que você quiser, obviamente, se adaptar, né? Você só vai poder usar 10520 se for bem serviço comum. Você só vai poder usar o RDC se for dentro daquele rol de objetos do regime diferenciado de contratação. Tudo bem? Outra pergunta, a quem não se aplica a lei nova? E aqui a lei é muito clara também nos primeiros artigos. Não se aplicará a lei nova às estatais, empresas estatais, por quê? Porque elas já têm a lei específica, a lei 13.303, aos contratos decorrentes de empréstimos, por conta de empréstimos internacionais. Isso porque já vem uma jurisprudência sedimentada do TCU de que contratos financiados com empréstimos internacionais devem seguir as regras dos órgãos que estão financiando, com exceção de se essas regras estiverem afrontando a Constituição Federal, e em especial aqueles princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Tudo bem? Então, essa é a estrutura da vigência. Por 2 anos vai coexistir, mas essa lei não se aplica a todos. Existem alguns órgãos que vão ser, que não precisam utilizar porque possuem leis próprias, tá? Vamos aos conceitos, alguns conceitos que eu acho importantes da lei, bater um papo, até porque em alguns momentos parece que deu um ruído na lei. Obra e serviço, a lei mudou um pouco a lógica da 8666. Quando a 8666 dizia o que era obra e o que era serviço, ela mencionava exemplos. Então, obra, toda a construção, fabricação, etc. Agora, ela conceituou o que é obra e conceituou o que é serviço. Então, vou ler aqui. Obra é toda atividade que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, e aqui é importante, formam um todo que inova o espaço físico ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Então, ela amplificou o conceito de obra e de serviço. E também caracterizou o serviço como serviço comum e serviço especial. Só tem um problema. É que antigamente a gente trabalhava com o seguinte conceito. Ou era obra, ou era serviço especial, que nem era especial, era o serviço não comum, ou era serviço comum de engenharia. E a lei começou a trazer um conceito duplo. Ela fala, lá no artigo 55, em obras e serviços comuns. E embaixo ela fala, obras e serviços especiais. Portanto, checkmate. Essa obra não pode ser igual à obra de baixo. Eu não posso entender que obra é obra. Então ela criou, mesmo sem a definição, o conceito de obra comum e de obra especial. Teu ponto de vista, Renato, não sei se você já estudou isso. Já, já.
Primeiro, assim, o conceito que veio de obra, como você falou, eu não vou destoar muito, não, muito pelo contrário. Talvez eu pouco agregue assim aqui, porque você já expôs muito bem. O conceito de obra ganhou mais subjetividade, porque não arrolou exemplos. Então é muito mais subjetivo. E aí eu diria, talvez antes de chegar no obra comum ou especial, qual que é a distinção de uma obra para um serviço de engenharia? Eu acho que isso já tem um problema, tá? É um problema que tem. E você tem algumas. O que acontece? O texto foi evoluindo, evoluindo, e aí você teve alguns problemas dele que antes tinha. Ó, sistema de preço comum também tinha. Aí a obra comum ficou mais ou menos para quê? Para você poder fazer um sistema de registro de preço padronizado. O exemplo que tem, Paraná faz isso, né? Você faz quadra poliesportiva em escola pública. Pô, é uma obra comum. O que é uma obra comum? Cara, que tem padrão fácil de ser Isso, replicado. isso. Mas isso não está na lei. Isso é uma jurisprudência que vai ter que ser edificada. Não está na lei. A lei careceu disso daí. E você tem Isso. razão. Posso te fazer um convite? Você está com a lei na sua frente, não está? Tô. Veja um problema que teve, que é uma incorreção na lei, e que vai, provavelmente não tem como vetar isso aí agora. Dá uma olhada no inciso 38 do artigo 6º, que define concorrência. E lê pra gente. 30 Aqui é assim, a gente faz ao vivo, né? A gente faz ao vivo aqui. Só deixa eu achar o danado aí. 38? Preocupa não, Concorrência. que a lei é tão grande, cara. É duro. Lê aí, pode ler, pode ler. É mole não, vamos lá. Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de Posso te perguntar uma coisa? Ah, Então ele está falando que concorrência serve para serviço comum de engenharia? sim. Do jeito que Então tá dá uma aqui. olhada. Enquanto você, né, fala para mim, enquanto você vai achar esse artigo, eu vou distraindo o pessoal. Legal. Dá uma olhada no artigo 29, por favor. Vai E aí, distraindo pessoal, o povo enquanto aí. o Ariano está falando, tudo, se quiser aqui, eu posso fazer, né? Quase não faço um showzinho, porque assim, vai pegar mal nesse horário de live, né? Se fosse uma Vamos lá. live mais tarde, mas Posso não. ler? Artigo 29, vamos embora. 29, né? Tá? Isso. A concorrência e o pregão seguem o mesmo tal, adotando-se o quê? O O pregão, sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de então, visuais de mercado. e o parágrafo único? O pregão não se aplica a As serviços contratações, intelectuais isso, exceto, e a obras e serviços de engenharia. sim, Exceto os que, né, da linha A, não sei o quê. Exceto os São especiais. comuns. Ou São seja, comuns. o que a lei está falando? Que quando for um serviço comum de engenharia, é obrigatório usar pregão. Isso. Só que a definição de concorrência diz que concorrência pode ser para serviço comum de engenharia. É um erro da lei. Sim. Tá? É um erro da lei que vai nascer. E vai dar confusão. Para quem quer criar confusão, isso aí é um prato cheio, né? Problema? Eu tenho a máxima, o Fenili, que a lei não erra. Cabe ao hermeneuta fazer dela uma interpretação mínimo razoável. Existem vários erros na lei, a gente percebe. Aquela primeira, segunda e terceira linha de controle, ali tem erro conceitual. Tem. Aí é um conceito. Nós vamos precisar dar um molde. Isso eu vou falar com o Paulo amanhã. O pessoal mais interessado em governança, deixei para falar com o Paulo amanhã a respeito desse tema. Ele é muito bom. É um dos melhores casos de governança. Paulo é top. Não, só tem cara top aqui, não tem? Só o entrevistador é que não é muito, o resto é só cara feio. Sabe mais que eu, tô aprendendo contigo. Né? Agora, então, essa parte mesmo de obra, serviço especial e etc., é uma coisa que, quando a gente foi escrever o decreto do pregão, a gente bebeu, nos últimos 2 anos, a gente bebeu no PL, para não ter muita confusão agora. Então, o do pregão, por exemplo, ele já traz uma definição de serviço especial versus serviço comum, que agrega pouco, né?